Eu estou para começar uma nova série de pregações em cima do Sermão do Monte. Então, hoje a gente está fechando a questão uma série que a gente andou vendo aquela viagem que Jesus faz da Galileia até Jerusalém, onde ele vai morrer. E aqui é o finalzinho. Ele está indo para a cruz. É quando ele ora por nós. Jesus ora por nós. A partir da próxima pregação vai ser uma sequência sobre o Sermão do Monte. Eu gosto do Sermão do Monte porque Jesus falou para os seus discípulos, mas falou para a multidão também. Então a gente tem muita coisa para aprender. Aqui eu quero pensar um pouco sobre o que Jesus orou por nós. E em João 17, no versículo 9, Jesus dizia: eu rogo por eles. Eles aqui eram os discípulos. Os discípulos não tinham entendido muito sobre os planos de Deus, os planos do reino de Deus. Então Jesus está rogando por eles para que eles se mantenham firmes. Mas Jesus diz mais na frente: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Então Jesus, lá em João 17, está orando por aqueles que vão crer por meio da mensagem dos seus discípulos. Está orando por mim, está orando por você. Jesus está orando lá antes de ir para a cruz. Ele está vendo a sua cabeça lá no futuro, 2000 e tantos anos na frente. Está vendo: olha, Deus cuida da dona Lívia, Deus cuida da Marisa, cuida do boy. E quando Jesus está fazendo essa oração, ele sabe que tem só mais algumas horas de vida. Porque depois dessa oração, chega Judas Iscariotes, trazendo os soldados, e dali para frente só sofrimento. Daqui a algumas horas Jesus vai ser um cadáver numa cruz. Mas revisando um pouquinho os momentos finais aqui, Jesus teve sua última ceia com os discípulos. E ali teve aquela cerimônia do lava-pés. A gente faz aqui também, quinta-feira à noite, quinta-feira santa. Alguns dias antes, Jesus também teve uma outra ceia na casa dos amigos deles, na casa do Lázaro. Lá quem serviu a ceia foi a Marta. E também teve um lava-pés. Está lá em João 2. Só que foi um lava-pés não com água e toalha, mas foi com perfume caríssimo. E a Maria estava secando os pés de Jesus com os cabelos. O cabelo era a dignidade da mulher, então a mulher colocar a coisa que era mais importante para ela para limpar o pé do outro, então é a coisa assim de maior humildade que alguém poderia fazer. É interessante, nos dois lava-pés sempre tem alguém criticando. Lá naquele primeiro está o Judas falando: mas que absurdo! Isso daí podia virar dinheiro, podia ser usado para os pobres, podia doar para doar. Mas Jesus fala: você não está entendendo, os pobres vão estar sempre com vocês vão poder fazer o que precisar com os pobres depois, mas o que ela está fazendo está me preparando para a minha morte. Na verdade, Maria estava preparando Jesus, porque ungir com óleo estava preparando Jesus para ser coroado. Porque daqui a alguns dias Jesus ia entrar e as pessoas estão gritando: Rosana, Rosana, viva o rei! Só que o lava-pés seguinte, quando Jesus está lavando os pés dos discípulos, Jesus inverte tudo que os discípulos estavam pensando sobre poder. Não sei se vocês repararam, mas várias vezes Jesus fala assim: estou indo lá para morrer. Entendeu? Entendeu? Ou quem que vai ficar do lado direito? Quem vai ficar do lado esquerdo? Eu que vou ficar? Não, você vai ficar. O pessoal ficava brigando para ver quem ia ficar disputando ministério, secretaria de pasta de governo. Nada parecido com os dias atuais. Mas o pessoal estava lá disputando poder. Aí quando Jesus falou assim: agora eu vou lavar seu pé. Como assim? Eu lavar meu pé? E o que eu vou ganhar com isso? Eu pensei que a gente ia ser um manda-chuva e a gente quer receber as coisas, mas agora se o mestre está lavando os pés dos discípulos, o que isso quer dizer? Os discípulos vão ter que lavar os pés dos outros. Esse tipo de poder não é muito atraente. A gente queria dinheiro, a gente queria conforto, a gente queria um monte de gente servindo.
Mas não vai ser desse jeito? Que coisa estranha. Nos capítulos 13 ao capítulo 16, Jesus tem uma conversa. Eu vou mencionar algumas dessas conversas que Jesus teve com os discípulos. Conversas, algumas delas que a gente explorou um pouco mais aqui. É uma conversa meio devagar, meio repetitiva, porque os discípulos não entendiam as coisas. E, de modo interessante, Jesus também não respondia às perguntas que os discípulos faziam. É muito estranho para a gente, no século XXI, quando alguém faz uma pergunta, você espera que outra pessoa responda. Pelo menos assim é o que eu espero, né? Até hoje eu tenho problemas, eu acho que não é cultural, mas algumas pessoas que eu converso, que são taiwaneses, eu pergunto uma coisa, ela responde outra. Eu pergunto de novo, ela responde uma outra coisa. Falei, será que ela não quer responder a pergunta que eu estou fazendo? Mas uma pergunta simples, não é assim? Eu pergunto uma terceira vez, ela responde outra coisa. Eu falei, então, não sei, acho que deve ser cultural, eu não entendo as pessoas. Mas Jesus era mais ou menos assim. Os discípulos perguntavam uma coisa, Jesus respondia outra muito diferente. Para a gente parece que não faz sentido, mas quando a gente olha o contexto, você vai falar, olha só, faz sentido o que ele está dizendo. Porque ele não está muito interessado em responder nossas perguntas mais diretas. Ele quer que a gente esteja com ele. Ele quer preparar a gente para a gente poder caminhar junto com ele no reino de Deus. É igual quando você vai dar aula. Eu já dei aula, assim, eu dava curso, né, de treinamento. Às vezes a pessoa faz uma pergunta que não tem nada a ver com o assunto, né? Então você faz de conta que não ouviu e continua ensinando, porque assim, se for parar toda vez para responder as coisas, desvia do objetivo. Eu sinto mais ou menos como Jesus sentia, eu acho. Porque uma vez o meu curso era de 5 dias. Na tarde do 5º dia, porque eu tinha umas contas para fazer, tipo 12 vezes 4, falta 12,4. 13,6. Então o ponto é vezes, né? Na sexta-feira à tarde, o rapaz pergunta o que foi aquele ponto. Eu falei, sério? A gente passou 4 dias, 5, hoje é o último dia do curso, está perguntando um ponto de multiplicação, sério que você não sabe o que é multiplicação? Aí, por que muda de sinal? Eu falei, ele não sabe nada disso. Então Jesus também tinha que ficar explicando de maneira devagar, e repetindo, até o pessoal tentar entender. Os discípulos não sabiam, né? Jesus sabia o plano de Deus, ele sabia o tempo. E a conversa que a gente vai ver não é um modelo para aula, mas para entender a mente de Cristo, entender como que Cristo entende a gente e perceber também nossa própria dificuldade de entender as coisas. Então a primeira pergunta, né, que Pedro faz é: Senhor, vais lavar meus pés? O que você acha que Pedro queria ouvir? Era uma pergunta de verdade? Não, Pedro está revoltado. Senhor, o senhor vai lavar meus pés? De jeito nenhum. Ele mesmo podia responder, né? Mas de jeito nenhum. Para com isso. A gente vai ser rei, eu vou ser príncipe, eu vou ser primeiro-ministro. Você não pode ficar lavando meu pé. Aí o que Jesus fala? Pedro, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, então lava minha cabeça, lava minha mão, dá um banho completo. Dentro e fora, faz alguma coisa. Com um condicionador, não sei. Jesus fala, você não está entendendo, Pedro. Você já está purificado pela palavra que tem ensinado vocês. O que eu estou fazendo aqui é para você entender uma outra coisa, não é o seu pé que está importando aqui. Não estou lavando o seu pé porque ele está sujo, não estou lavando o seu pé porque estou achando que o cheiro não está bom. Estou lavando o seu pé para que você entenda qual que é a minha posição em relação à sua. Qual que é a minha posição em relação à sua, Pedro? Você não é mestre. Pois é, eu sou mestre e estou lavando o seu pé. O que você tem que fazer, Pedro? Entendeu? Segunda coisa que Jesus diz: um de vocês vai me trair. Isso na ceia. Era só os 12 ali. 12, mas Jesus tinha 13. Dizem que por isso que 13 lembra que dá azar, porque não pode ter 13 pessoas na mesa, porque um deles vai ser traidor. Tudo papo furado. Né? Pode colocar 13, pode colocar 15, tanto faz 7, não vai ser melhor do que 13.
Mas Jesus está dizendo: um de vocês vai me trair. O Evangelho de João até cita, Jesus citando um versículo, dizendo: aquele que eu der o pão, aquele que reparte o pão comigo, esse vai me trair. E os discípulos estão dizendo: não, Jesus, os romanos podem te trair, os fariseus podem te trair, mas a gente não, né? A gente é seu amigo. Pela disposição das mesas, diz que João, o discípulo, estava perto de Jesus, e Pedro do outro lado falou: pergunta quem que é. Aí Simão: e aí Jesus responde para João: aquele que eu der o pão que eu molhar aqui, esse é o que vai me trair. Ele molha o pão e dá para o Judas. Aí Judas sai. Os outros discípulos acham que ele foi comprar mais alguma coisa, esqueceram de preparar ali na hora, mas ali ele saiu para buscar os soldados romanos. Alguém perto de Jesus. Depois Jesus diz: estarei com vocês só mais um pouco. Aí o Pedro vai rebater: não estou entendendo, Jesus. Você não falou o tempo todo que a gente estava indo para Jerusalém, e lá você vai ser o Messias, você é o Cristo, você é o ungido de Deus. Então tem que lutar contra os romanos, tem que construir um partido mais amplo, que seja social, que seja liberal, que seja, não sei qual é a sua ideologia política. Mas Pedro estava entendendo que Jesus ia para transformar a parte política, a parte da nação de Israel. Não só isso, Jesus ia assumir o controle sobre o templo. Ele seria o novo sumo sacerdote. Por isso não fazia sentido Jesus dizer: estarei com vocês só mais um pouco. E aí acabou? Jesus diz assim: eu estou indo, e vocês não vão saber agora, mas depois vocês vão poder ir pelo mesmo caminho, porque eu estou indo para o meu pai, e na casa do meu pai tem muitas moradas. Aí o Tomé faz aquela pergunta: mas Jesus, a gente não sabe o caminho, como que a gente vai te seguir depois? E Jesus diz: eu sou o caminho sou eu. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus não aponta o caminho, ele diz assim: eu sou o caminho. Se você me tem, você está no caminho certo. Você vai chegar até o Pai. Aí o Filipe entra na história e fala: então mostra para a gente o Pai. E Jesus, sabe aquela história lá que estava falando, do ponto entre os dois números? Filipe, você está querendo me mostrar o Pai? Eu estou com vocês o tempo todo, como vocês não entenderam ainda? Os discípulos não entenderam que Jesus era Deus. Eles até ouviram Jesus falar algumas coisas assim, mas deve ser, está exagerando um pouco. Né? Jesus está falando de maneira figurada, simbólica. Não pode ser, ele não pode ser Deus assim. Mas Jesus diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Estou com vocês o tempo todo, vocês não perceberam ainda. E aí Judas, aquele que não é o Iscariotes, né? Tem um segundo Judas Tadeu, como diz a tradição católica, diz assim: por que te revelas a nós e não ao mundo? Por que o Senhor escolheu se revelar só para a gente? Também tem outro diálogo. Continua. Jesus vai dizer: olha, tem coisas que eu não vou conseguir explicar para vocês, porque vocês não conseguem entender. Mas o Espírito Santo vai vir e vai ensinar vocês, vai fazer vocês lembrarem tudo isso que eu estou contando para vocês. Capítulo 15, Jesus diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Meu Pai é o agricultor, amem uns aos outros. Continuando no 15: se o mundo odiar vocês, não se esqueçam, porque eles odeiam vocês porque eles me odeiam também. O mundo não quer saber de Deus. Se o mundo amar vocês, tem alguma coisa errada. É estranho a gente ouvir isso, né? Porque a gente quer ser bem aceito pelo mundo. A gente quer ser bem aceito pelo Caicã, a gente quer ser bem aceito pelo Rotary, quer ser bem aceito pela cidade. Mas Jesus diz: se o mundo amar demais vocês, é porque tem alguma coisa que não está certa. Porque o mundo, a natureza dele é odiar a Deus. E se ele odeia a Deus, odiou a Jesus, ele vai odiar vocês também. Não estou falando que a gente deve tentar ser odiado pelas outras pessoas, mas que o normal é ser não bem-quisto, é ser mal-quisto pela sociedade. E Jesus fala de novo: mais um pouco já não me verão, um pouco mais e me verão de novo.
Aquele mesmo assunto do Pedro, Jesus fala de novo. Aí o pessoal não entende mais. Como assim? A gente vai ver um pouco, depois não vê mais, depois vai ver de novo, você vai viajar? Qual que é o problema? Por isso que a conversa é repetitiva e é devagar, parece que a coisa não anda. E Jesus diz assim, para aquela pergunta, né? Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e Deus vai conceder para vocês. Os discípulos assim, imagina a situação dos discípulos. Jesus termina dizendo: eu tenho ainda muito a dizer, mas vocês não vão entender. Vocês não vão aguentar. Vocês não aguentariam se eu dissesse tudo que eu vou sofrer agora. Já pensou se Jesus dissesse: olha, eu estou indo para você, onde você vai me trair? E foi o Judas já saiu daqui, ele está vindo com os soldados. Aí você é levado para ser julgado, você chicoteado, você cuspido, xingado, blasfemado, e no fim vão morrer numa cruz. Os discípulos vão falar: isso não é verdade, não pode ser. Só de Jesus falar que ele tinha que cumprir os planos do Pai, os discípulos já ficavam revoltados. Se ele contasse os detalhes, os discípulos não iam aguentar. Mas o mais irônico é que os 12, lá no finzinho do capítulo 16, dizem: agora o Senhor está falando claramente, agora a gente entende. Eu não sei o que é pior, quando a pessoa diz que não entende ou quando ela fala que entendeu e você tem certeza que ela não entendeu. Aí a gente chega antes disso, né? Queria pensar um pouco sobre isso. Como que é a nossa conversa com Jesus? Como que você conversa com Ele? Primeiro você conversa com Jesus. Eu lembro alguns anos atrás, falando aqui na igreja, a gente estava falando de orar antes das refeições, né? Mas eu não sei, eu falei rapidamente assim, quando a gente ora antes de comer, ora todo mundo junto. Aí eu não lembro uma pessoa, mas ela veio e falou para mim: você sabe que a gente começou a orar antes das refeições? Não é mesmo? Mas eu vim para a igreja faz uns 10 anos, eles não oravam, nem antes de comer. Aí a gente não orava. E a gente, cada um pegava o prato, cada um para um canto, a gente nunca sentou junto para comer. E agora a gente está sentando junto e está orando, e está fazendo uma diferença tremenda. Olha só de orar antes de comer já começou a fazer diferença. Imagina se você começar a orar antes de se levantar ou antes de dormir, gastar um tempo no seu serviço, na hora do almoço, orando. Quantas coisas não podem mudar se você começar a orar? Só que como é que a gente conversa com Jesus? A gente fica fazendo perguntas. Deus, por que não está dando certo? Por que está demorando? Por que não está sendo do jeito que eu falei que tinha que ser? É assim que você conversa com Jesus? Agora você vai querer lavar meu pé? Não fique argumentando muito com Jesus, mas tenta entrar na conversa junto com Jesus. Não sei direito explicar isso. A gente precisa entrar para sentar. A gente precisa sentar para conversar com Jesus. Se Jesus viesse hoje aqui e ele falasse: quem quiser conversar comigo, depois possa sentar e a gente conversa. O que você ia sentar junto com Jesus para conversar? É isso que ele está convidando você: venha conversar. E eu posso fazer isso qualquer hora. Não preciso esperar. Qualquer hora. Me chamou, eu estou ali para conversar com você. E quando for conversar, você pode descarregar as coisas que você estão sobrecarregando você. E ele vai ouvir você. Ele tem um plano para a sua vida. Pode não ser exatamente o plano que você imagina que seja, mas ele tem um plano para a sua vida. Mesmo as coisas ruins, a gente vai ver depois, Jesus está falando da glória dele. A glória dele era ser crucificado. Glória normalmente é uma palavra para campeão, uma palavra para alguém que alcançou o sucesso, estrelato. Isso é a glória. A glória de Jesus era ir lá para a cruz. Então não esqueça, a nossa vida é muito curta aqui. E a gente está dentro do plano de Deus. Então a gente precisa entender qual é o plano de Deus para a nossa vida. Antes de você ficar só falando das suas coisas. Procuramos entender Jesus ou queremos que Ele nos entenda? Capítulo 17. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou:
Às vezes a gente acostuma na igreja, vamos abaixar nossas cabeças e fechar nossos olhos. Isso que a gente fala para crianças normalmente. Porque a criança, se ela não ficar concentrada, ela fica olhando, fica mexendo, hoje em dia fica no celular. Então, fecha os olhos, põe a mão para dentro, segura uma mão na outra, para não ficar mexendo em outras coisas. Mas a oração pode ser de várias formas. O que você acha que Jesus fez? Ele olhou para o céu de olho fechado? Não. Jesus olhou para o céu, estava de olho aberto. E ele diz: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que teu filho te glorifique. Uma coisa que eu gosto muito das orações de Jesus, Jesus fala com o Pai da mesma forma que ele falava com os discípulos. Ele não muda alguma chavinha. Quando alguém fala mais de uma língua, é interessante que muda até o timbre de voz. Quem fala português e espanhol e fala bem espanhol, é muito interessante porque parece que muda o timbre da voz da pessoa. Algumas pessoas, quando vão orar, quando vão falar com Deus, é a mesma coisa. Parece que ele muda alguma coisa para falar com Deus. É assim que ele fala. Com Deus tem que ser diferente. Jesus falava com os discípulos da mesma forma que ele falava com o Pai. É uma conversa normal. Uma conversa sem disfarce, sem fantasia, sem barreiras. Aquilo que eu sou, eu posso apresentar para Deus. Jesus chama Deus de Pai 6 vezes nessa oração. Mas 43 vezes ele usa o pronome tu, ti, teu, tua. Glorifica o teu filho para que teu filho te glorifique mais 43 vezes. E Jesus até usa a palavra filho, né, para referir a ele mesmo. Mas outras 57 vezes ele diz eu, meu, mim, minha. E outras 45 vezes ele fala eles, estes, aqueles que hão de crer. Jesus fala com o Pai, fala dele mesmo e fala dos seus irmãos. Algumas orações nossas são centradas só na gente. Lembra a oração do fariseu, perto do publicano? Eu te agradeço, ó Deus. A única coisa que ele falou para Deus. Porque não sou como os outros. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo tudo que eu tenho, e não sou como esse publicano. O autor Lucas, diz assim que ele orava de si para si mesmo. Esse não voltou justificado para casa. Mas aquele que disse: Senhor, seja propício, seja misericordioso para mim, que eu sou pecador. É um pedido simples, um pedido direto, não para ficar se comparando, não para ficar, mas ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Chegou a hora, glorifica o teu filho para que teu filho te glorifique. Como estava explicando, a glória e a morte estão relacionados. Olha aqui esse capítulo 13, que eu estou falando 13 a 16, Jesus disse que havia chegado o tempo. E o pessoal falava: tempo do quê? Vou ficar com vocês mais um tempo, depois vocês não vão me ver mais. Está chegando o tempo. Capítulo 16, versículo 32, quando Jesus sai com os seus discípulos, ele fala: aproxima-se a hora e já chegou. Essa é a hora das trevas. E no 17, ele olha para o céu e diz: chegou a hora. Chegou a hora do quê? Vencer vai ser depois, mas ele vai ser derrotado pela morte, vai enfrentar a morte, vai enfrentar o sofrimento. Chegou a hora de morrer. Chegou a hora da glória de Deus. Chegou a hora da morte. A Bíblia tem muitos desses paradoxos. Paradoxo é uma coisa que parece contraditória. Quando a gente diz Pai nosso, que está nos céus, Ele é Pai ou está lá no céu? As duas coisas. Se você abre mão de uma delas, você está perdendo muito da riqueza do Evangelho. Se você acha que Deus está muito longe, você vai precisar de alguém que seja mais perto dele para poder te ajudar. Porque você acha que Deus está muito ocupado com as coisas cósmicas, né? Então Deus não vai me atender. Então preciso de intermediários. Se você acha que Deus é só seu pai e ele não precisa cuidar de mais nada, então você fica tão preocupado com você mesmo
Então tem que ter as duas coisas. É o Pai Nosso, mas que está nos céus. A Bíblia tem vários desses paradoxos. E um desses é a glória de Deus que é ligada com a morte de Jesus, com o sofrimento de Jesus. Em João 17, a gente não vai ler ele inteiro, mas Jesus ora por várias coisas. Eu costumo dizer que ele ora por uma coisa em particular, porque ele enfatiza bastante essa última coisa, mas ele também ora pela vida eterna. Fala a Deus que eles têm uma vida eterna. Ele também diz que eles tenham a plenitude da alegria neles, que eles sejam muito alegres. Quem assistiu aquele filme O Nome da Rosa, ou leu o livro O Nome da Rosa, teve uma seita, vamos chamar de seita, assim, um entendimento que as pessoas tinham de que o riso era algo mundano. Quem ri é uma pessoa fútil. Então, uma pessoa que é séria, uma pessoa que ama a Deus, ela não pode rir. E aí, nesse livro O Nome da Rosa, tinha um livro de piadas. E o pessoal gostava de ler para dar risada, mas não podia rir, porque senão o pessoal ia falar que ele era uma pessoa carnal. Então, o assassino, não estou contando o filme mesmo, né? Colocava veneno na ponta das folhas, porque o pessoal lambia, né, para virar a folha. E aí morria. Então, a ideia deles é que um cristão não pode rir. Mas Jesus está pedindo, Pai, que eles sejam muito alegres, que eles tenham uma alegria muito grande na vida deles. Lembra do fruto do Espírito? Lá em Gálatas 6, quem é de igreja aí? Fruto do Espírito é amor, alegria. Em seguida, junto com o amor, já alegria. Então, crente muito carrancudo, é que eu sou meio sério, assim, mas quem convive comigo é que eu faço piadas que as pessoas não entendem. Então, você não é sem graça, não é sem graça, né? Tá vendo? Todo mundo cheio da alegria de Deus. É que o pessoal ri de coisas que eu não vejo graça. Eu acho graça em outras coisas. Então, nosso senso de humor é diferente, né? Mas eu tenho senso de humor. Jesus também ora para que Deus nos proteja do maligno. Porque o maligno existe, ele ataca, ele oprime as pessoas. O maligno tenta desviar a gente da fé. Muita gente acaba se desencorajando, se desanimando com pessoas, ou com a igreja, e se afasta da fé. Então Jesus pede que Deus nos proteja do maligno. Ele também diz que Deus nos santifica na verdade. Somos chamados para sermos santos. Santos na verdade. Não santo nas outras invenções, não na religiosidade, mas santos na verdade de Deus. Mas o principal está aqui. Capítulo 17, versículo 11. Pai Santo, protege-os em teu nome, para que sejam um, assim como nós somos um. Rogo também por aqueles que crerão em mim, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 22, que eles sejam um, assim como nós somos um. 23, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. E por fim, 26, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Jesus, na sua oração principal, na sua oração mais longa, a oração que ele faz antes de ir para a cruz, ele está orando pelos seus discípulos, está orando por você e por mim, ele está orando pela unidade. Que não haja divisão, que eles parem de brigar entre si, que haja unidade, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. E é uma unidade do tipo Jesus em Deus. Você sabe que a gente não tem 3 deuses, né? Quantos deuses tem no cristianismo? Um Deus. Mas a gente não fala Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São 3 deuses ou é um Deus só? Um só. São 3 pessoas dentro da Trindade, dentro da divindade. 3 pessoas
com o mesmo poder, com a mesma glória, com os mesmos atributos, mas são pessoas distintas, mas é um Deus só. É esse tipo de unidade que Jesus está pedindo para que Deus nos dê. Você entende a profundidade da coisa? Não é só a gente ser amiguinho, não é só você não brigar, mas é para que tenha uma unidade tão forte que seja quase indistinguível. Como assim? É uma igreja só? É uma igreja só. Mas tem posição diferente. Tem. Aqui tem corintiano, tem não corintiano. Aqui tem petista, tem tucano. Tem de tudo. Tem gente que estudou muito, tem doutorado, pós-doutorado, tem gente que não terminou o ensino fundamental. E é uma igreja só. Que essas outras coisinhas, elas não podem dividir a gente. Claro que não. Tem gente que fica brigando por essas coisas. Deus nos chama para ter comunhão com Jesus. Isso também quer dizer comunhão com os irmãos em Cristo. A unidade deve ser preservada com esforço. Jesus diz que a unidade já existe, mas a gente precisa se esforçar para manter a unidade, porque Ele conhece a gente. Jesus não teria gastado tanto tempo falando com o Pai para que nos dê unidade se fosse uma coisa natural para a gente. É igual quando fala para a mulher: seja submissa a seus maridos. Hoje em dia eu ouvi esse tipo de negócio, a mulherada fica: eu submisso? Está errado esse discurso. Mas fala: sejam submissos assim como a igreja se submete a Cristo. E fala para os homens: homens, amem sua esposa assim como Cristo amou a igreja, deu a vida por ela. Tá. A unidade precisa ser mantida por causa do nosso pecado. Não é natural para o homem amar a mulher, não é natural para a mulher ser submissa ao homem, não é natural para a igreja, com pessoas tão diferentes, com formações diferentes, se manter a unidade. Então a gente precisa sempre lembrar que o amor cobre a multidão de pecados. Não sei quantos, poucos aliás, estavam quando a gente quase dividiu isso em 92 para 93. Não sei se vocês lembram disso. Parte da igreja ficou mais avivada, estava ligado com a Donep, tinha um pessoal muito empolgado, que era uma coisa boa, mas falando algumas coisas que eram contra o que a Bíblia falava. E aí tinha uma outra turma que dizia assim: ó, o que você está falando não está certo. A igreja quase rachou. A nossa igreja é a única igreja que eu conheço que passou por esse processo de avivamento de uma das partes e não rachou. Todas as outras que eu já ouvi falar, divide. Sai a parte avivada, sai a parte tradicional, o menor sai, o mais fraco sai. Nossa igreja manteve unidade, apesar dessa diferença de opinião, diferença de visão teológica. Você pode dizer, isso é uma coisa que eu gosto de afirmar, que a nossa igreja se esforçou para manter uma unidade. Então isso não quer dizer que todo mundo pense igual. Seria bom que todo mundo pensasse igual, não tivesse mais tensões. Mas as pessoas continuam torcendo para times diferentes. E vai fazer o quê? Paciência, acho que Corinthians é alguma coisa, mas tudo bem. A gente ama assim mesmo. Provocando por mim. Estava falando ontem na Impiedade. Corinthians é o nome que vem da Bíblia. Não sei se vocês sabem. A palavra Coríntios em inglês é Corinthians. E aí, como a palmeira florescerá o justo, né? E aí tem o São Paulo, que escreveu um monte de cartas, né? Fora os santos, né? Então aí todo mundo pode ir. Uma Ponte Preta, assim, é difícil de justificar na Bíblia, mas dá-se um jeito, né? Ituano, né? Depois dessa conversa que Jesus teve com os seus discípulos, depois dessa reunião de oração, é interessante que nessa reunião de oração só Jesus estava orando e os discípulos estavam ouvindo Jesus orar. Não sei se você já ouviu alguém orando e você sente até um arrepio. Algumas pessoas, quando estão conversando com Deus, você sente a presença de Deus ali de tal forma. E então os discípulos estavam ouvindo essa oração. Jesus falando com o Pai: Pai,
Dá para eles unidade. Protege eles do mal. Guarda eles, Senhor. Não deixe de se desviarem. Tem uma conversa que Jesus tem com Pedro. Pedro, Satanás pediu você em particular, e eu pedi para Deus não deixar. Satanás queria levar você embora. E eu lutei, falei, de jeito nenhum. Pedro não. Lembra, né? Judas reclamando, Pedro reclamando. Os dois lá atrás. Judas é o traidor, Pedro nega Jesus também. Judas vai se suicidar, vai se matar. Pedro não queria mais saber de Jesus. Vergonha. Eu falei que morreria por ele. E Jesus falou, Pedro, você vai me negar só hoje 3 vezes. Não de jeito nenhum. Se precisar, eu morro com o Senhor. Saiu correndo. E aí cada vez que ele se aproximava, alguém perguntava, você estava com Jesus? Eu não conheço. Por 2 vezes, aqui o autor dos evangelhos é uma pessoa educada, ele não escreve os palavrões. Mas diz que numa das vezes Pedro até xinga as pessoas, fala impropérios, para negar Jesus. Eu não conheço esse. E na 3ª vez, quando Pedro nega, ele ouve o galo cantar. E naquele instante ele consegue ver Jesus sendo julgado ali no pátio. E ele troca um olhar com Jesus. E ele sabe. 3 vezes, Jesus falou 3 vezes, foram 3 vezes. Eu não queria negar. Eu juro que eu não queria negar. Eu juro que iria com ele até a morte. Mas é que fiquei com medo. Então Jesus vai por 3 vezes perguntar para Pedro depois, Pedro, você me ama? Jesus, você sabe que eu amo, né? Tá, então cuida das minhas ovelhas. Mas viu, Pedro, você me ama? Amo, Jesus. Tá, então cuida das minhas ovelhas. Mas viu, Pedro, você me ama? Mas Jesus disse, você que sabe. Você sabe todas as coisas, né? O que eu posso falar? Pastorei minhas ovelhas, Pedro. E com isso, por 3 vezes, assim como Pedro negou 3 vezes, por 3 vezes Jesus está pedindo, e aí, Pedro, você vai me negar? Por 2 vezes Pedro está tentando dizer, pode deixar, que agora eu amo. Mas na 3ª vez, Pedro sabe, o Senhor sabe. Ele diz, Senhor sabe todas as coisas, eu não tenho nem firmeza para afirmar uma coisa como essa. Eu quero poder dizer que eu amo o Senhor, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe do que eu sou feito, o Senhor sabe que eu acabei de negar o Senhor. 40 dias depois dos discípulos assistirem essa oração, ouvirem, participarem dessa oração que Jesus faz ao Pai, eles estão assistindo à ascensão de Jesus. Jesus vai aos céus e ele fala assim, agora vocês vão e fiquem orando até que do alto sejam revestidos de poder, porque aí vocês vão se tornar minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como em todo o estado aqui da Judéia, como no estado adversário de Samaria e até o fim do mundo. E 50 dias depois, aquele grupo de 12, agora são 120, incluindo as mulheres, a Maria, mãe de Jesus, estão orando lá em Jerusalém. Eles oraram para escolher Matias, que é o discípulo que fica no lugar de Judas Iscariotes, e passaram um tempo ali orando. E aí vem a festa de Pentecostes. Quando a gente comemora Pentecostes? Hoje é dia de Pentecostes. Eu sabia, né? Que Páscoa tem ovo de Páscoa, né? Pentecostes não tem ovo de Pentecostes. Deve ser a Colomba Pascal, Colomba Pentecostal. Não, Colomba é fogo, né? Esse negócio com fogo, sei lá, foi só fazer comércio. Mas só para dizer que Jesus estava não mais pessoalmente, mas agora na presença do Espírito Santo com os discípulos. Os discípulos aprenderam a orar. Já pensou passar 10 dias orando? Só orando? Não sei qual foi o máximo de tempo que você conseguiu orar, ou tentou orar. Você já orou durante 1 hora seguida?
durante 3 horas seguidas. Parece que chega uma hora que acaba o assunto. Você está lá orando, aí acabou o assunto. Agora eu vou fazer mais coisas. Não consegui. Aí você volta e repete a mesma oração. Eles oraram durante 10 dias, pedindo a presença de Deus, pedindo provavelmente pela humildade, repetindo muitas vezes que Jesus orou, pedindo proteção, mas especialmente pedindo coragem para enfrentar agora os problemas. Então, a partir dessa conversa que Jesus teve com os discípulos, teve com o Pai, eles aprenderam a orar. A oração de João 17, a raiz da oração lá em Atos capítulo 2. E você? Você já atendeu o chamado de Deus? Você procura entender Jesus, se aproximar dele e ainda vive argumentando. O convite é para que você atenda o chamado. Jesus está conversando, está chamando você para conversar. Venha conversar. Você quer conversar comigo? Abaixe sua cabeça. Jesus quer conversar com você. Conversa com Ele. Deus e Senhor, obrigado pela Tua palavra. Aquece o nosso coração. Obrigado pela presença do Espírito Santo, que é quem nos ensina, nos faz lembrar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Dá-nos discernimento. Ajuda-nos a fazer as perguntas certas. Ou ajuda-nos a simplesmente ficarmos quietos, ouvindo o Senhor. Ajuda-nos a aprender com a Maria, irmã da Marta, que ficava ali aos pés de Jesus, simplesmente ouvindo. Fala ao nosso coração, Senhor. Fala através da Tua palavra. Ajuda-nos no nosso dia a dia, porque a gente tem esse tempo de conversar contigo, um tempo de qualidade. Muito obrigado, Deus. Abençoa cada um que está aqui nessa manhã. Oramos também, Deus, para aqueles que ainda não tomaram uma decisão de seguir a Ti. Que hoje seja o dia da decisão. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Então, se você entregou sua vida para Jesus, quer entregar sua vida para Jesus?